pessoas, boa noite. Eu sou Oswaldo Rodrigues, como vocês já sabem, e estou aqui no Café com Sexologia, aqui na Vibe Mundial. Assim, hoje nós temos convidados. Peraí, primeiro nós estamos aqui com a Camille. A Camille Borges, vocês têm visto ela participando vários domingos aqui, porque ela está participando conosco, colega do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, mas hoje nosso foco, o meu e da Camille, vai ser com a Marília Zanini. A Marília é outra psicóloga lá do nosso grupo, do Impassex. E ela vai contar um dos temas. Camille, do que ela vai falar mesmo? Opa! Oi, boa noite. A Marília vai falar sobre cinema erótico, não é isso, Marília? Verdade. Boa noite. Conta pra gente um pouquinho sobre como você se interessou por esse tema, começou a estudar. Bom, eu sempre assisti bastante filme, né? Obviamente, o tema da sexualidade me interessa muito. E eu comecei a perceber um padrão de narrativa nesses filmes que tem saindo, principalmente os últimos aí, dos últimos 10 anos, mais ou menos. E aí, para mudar um pouco de tema, né? Meus temas costumam ter a ver com maternidade, sexualidade, gestação, mas para dar uma variada, resolvi começar a pesquisar sobre um tema de uma coisa que todo mundo vê, né? Que é filme, praticamente. Todo mundo vê. Mas vê o quê? A frase foi filme erótico, cinema erótico. Sim. O que é um cinema? O que é um filme erótico que nós estamos falando aqui? Conta aí para as pessoas que estão ouvindo para que a gente possa afunilar. Bom, dentro do meu tema de pesquisa, cinema erótico seria aquele cinema que tem cenas sexuais, né? Então, cenas de sexo, explícitas ou não, mas que não são explícitas o suficiente para serem consideradas pela maior parte da população como um filme pornográfico. Né? Porque a gente sempre entra nesse debate entre erótico e pornográfico, né? E aí, para muitos pesquisadores, essa linha é tênue e muito baseada no contexto, né? Os primeiros filmes que hoje a gente considera erótico foram considerados pornográficos no seu momento de lançamento por causa da moral da população da época. Quer dizer que então, se eu assisti um filme, a Camila assistiu o mesmo filme, nós podemos ter opiniões diferentes. É isso que você está contando, porque nós vamos determinar se é erótico ou não de acordo com a nossa visão de mundo. E você contou ainda uma coisa, você está falando apenas de filmes que tenham algum grau de questões sexuais genitais. Então, você está falando de atividades sexuais lá. Você falou explícitas ou não. Qual a diferença? São dois grupos? Sim, são dois grupos diferentes. Normalmente, quando você vai falar de cinema pornográfico, você vai falar do quão explícito esse conteúdo é, né? Tô vendo genitália, tô vendo exatamente qual é aquela atividade, esse é o foco desse filme, por exemplo. Né? Porque um filme erótico, por exemplo, ele vai ter uma narrativa e dentro dessa narrativa vão haver cenas de sexo. Já num filme pornográfico atual, digamos assim, você às vezes nem vai ter aí, sei lá, uma introdução, um rapaz que entrega uma pizza. Sei lá. E a gente, né, queria convidar aí as pessoas, se quiserem mandar perguntas na nossa caixa de perguntas, que está sempre lá no Instagram do Impassex, podem enviar também aqui na live, que a gente está ao vivo. Tem algumas pessoas aqui dando boa noite para todo mundo. E, Marília, eu lembro que na sua palestra do congresso, você falou um pouco sobre as fanfics, não é isso? Que acabaram se transformando em filmes. Conta pra gente o que é uma fanfic e como é que isso aconteceu. Sim, fanfic é uma abreviação de fanfiction, então ficção de fã, que é quando alguém que é fã de alguma coisa resolve que vai escrever sobre e criar outras narrativas sobre, né? Então, a gente tem muitos casos, por exemplo, 50 Tons de Cinza, que foi uma fanfic de Crepúsculo,
Tem também After, que acabou agora, né? Saiu o último filme agora, que também é uma fanfic do cantor Harry Styles, do One Direction. Tem A Hipótese do Amor, se eu não me engano, que também é uma fanfic de Star Wars, né? Hipótese do Amor eu acho que não tem filme, mas existem várias histórias que, antes de serem uma narrativa independente, era uma narrativa baseada no universo de outro escritor. Olha, e então nós estamos falando de qualidades assim eróticas, de cinema, de filmes, com conteúdo. Podemos dizer que é com conteúdo que estimula a sexualidade das pessoas? É isso? O erótico ou mesmo pornográfico? Sim, de certa forma, né? Normalmente as pessoas consomem esse tipo de conteúdo ou para se entreter, né? A maior parte, né, se entretém, se diverte no processo, ou para testar opções aí, tanto de sexualidade ou de prática sexual, enfim, que ainda não é possível. Marília, você atende adultos ou adolescentes também? Adultos. Adultos. E eles chegam na clínica falando um pouco sobre esses filmes ou você utiliza como uma ferramenta? Como que é? Não, as pessoas me trazem o conteúdo, né? Nossa, assisti 50 tons, será que é assim mesmo? E aí é importante para quem é psicólogo assistir também para poder orientar nessas questões, porque não são práticas seguras ou envolvem narrativas que podem levar a um relacionamento abusivo, enfim. Essa foi uma história onde muitas pessoas se apaixonaram pelo personagem principal, né? E fantasiavam com ele. Mas eu não assisti o filme, eu só li o livro e era muito delicado. É complicado. Quer dizer que então, assim, você está falando de filmes, todo mundo tem acesso, ou praticamente todo mundo, né? E que diz respeito a como é que isso pode, a Camila estava questionando assim, né? Como é que isso pode ser usado, então, na nossa prática de consultório? Então, você está dizendo, você não chega lá e diz tipo assim, hoje vamos falar do assunto filmes eróticos. Não. Mas você está contando que é necessário a gente estar aberto para ouvir, para saber conduzir, comunicar, perguntar. Então você também pode conversar sobre esses filmes eróticos, esse cinema erótico, com o paciente no consultório. Mas isso depende do paciente estar trazendo, é isso? Exatamente. Viram, gente? Essa é uma coisa importante da gente, da psicologia. Nós três aqui somos psicólogos e a gente tem um hábito profissional. Nós não vamos pressupor e não vamos obrigar o nosso paciente a consumir as nossas ideias. Nós vamos ouvir e, a partir daí, conduzir as coisas. Então, é importante nós sabermos disso. Sabermos dos filmes, dos fanfics e coisas assim. Olha... Você é membro da cultura também, né? É parte da cultura. Olha, você usou um argumento bastante importante, assim, é parte da cultura. Não é que, isso é ruim. Bem-vindos à cultura. A cultura tem coisas boas ou ruins porque a qualificação é o indivíduo que dá, é o grupo social que dá, é o momento histórico que fornece. Não quer dizer que seja ruim ou seja bom. E você está falando de filmes, me dá a impressão que nós estamos também falando de filmes que podem ser os caseiros, é isso? Não. Não. Qual a diferença? Bom, a diferença é o alcance para a população. Sim, mas se alguém fizer um filme caseiro e colocar lá na internet, em qualquer lugar, tem acesso. Depende, se você colocar no YouTube, a possibilidade dele ser erótico é maior, né? Mas aí a gente cai numa complicação de diretrizes do site, enfim. A gente recebeu uma pergunta aqui. Opa! Da Lara Fernanda. Boa noite, gente querida. Eu gostaria de saber até que ponto é positivo que uma pessoa consuma esse tipo de conteúdo. E se pode se tornar problemático. Por exemplo, a pessoa somente sentir prazer quando se engajar em comportamentos sexuais que sejam semelhantes ao que é apresentado no vídeo, né?
qual a tua opinião? Porque na outra semana a gente estava com a Marcela, aqui da nossa equipe também, falando sobre pornografia. Uhum. Quer dizer, você está falando de filmes e você fez a questão de mostrar que assim, peraí, tem o erótico, não necessariamente chamável de pornográfico. Mas a pergunta cabe do mesmo jeito, não é? Cabe, Ah, cabe. olha, É problemático não só a quantidade do consumo, mas a reflexão que é feita sobre esse conteúdo, né? Então, se eu vou usar esse filme como peça instrucional de como se fazer sexo, isso pode ser complicado, uhum, né? Porque pessoas humanas, pessoas que são humanas todas, vão entrar aí numa repetição de algo que foi imaginário de uma única pessoa. quer né? dizer que a pessoa que fez lá, que imaginou, na verdade, ela está influenciando outras pessoas a repetirem comportamentos, não necessariamente que fossem motivados pela própria pessoa, mas ela começa a agir como se Exatamente. emular outra pessoa. Né? E aí Olha. a gente tem bastante caso de violência de gênero, 50 tons, por exemplo. E.L. James leu Crepúsculo, queria ver os personagens do Crepúsculo em outra situação, escreveu uma fanfic, não me lembro o título, mas escreveu 50 tons com outro título, publicou num site lá. É uma mulher, E.L. James é uma mulher cisgênero, né? Mas aí escreve-se uma obra extremamente violenta para com mulheres. Então, essa violência se perpetua, né? E aí tem inúmeros exemplos. Tem 365, a saga inteira. Tem After, a saga inteira. É bem comum nessas narrativas que o relacionamento seja abusivo, fala desse homem dominador que decide tudo. De toda maneira, você também está reforçando o que você falava. Esses filmes, esse cinema erótico, ele é uma representação de uma cultura, ou de partes dessa mesma cultura, e todos estamos nessa mesma cultura. Nós podemos não gostar de determinadas coisas, mas no final das contas participamos, e alguém está fazendo, alguém está usando algum grau de poder para influenciar outras pessoas. Sim. Mas não é só poder para influenciar, porque tem gente consumindo. Quer dizer, nós estamos falando que existe um dinheiro envolvido. Quer saber aonde vai parar isso? Segue o dinheiro, porque alguém está ganhando dinheiro com isso. E tem gente que está consumindo isso. E isso faz com que, então, alguém tenha uma ideia. Tipo assim, eu vou mandar num grupo de pessoas, porque eu vou fornecer algo que, de alguma forma, interesse para elas, mas eu vou controlar algumas coisas que elas estão vendo. Olha. Assim, todos esses homens que eu citei são ricos. Pois é. E essa reprodução desse poder econômico sobre outras pessoas parece ser algo que passa desapercebido e talvez pega na fantasia de muitas pessoas. Eu vou atrás do que é poder, do que dá dinheiro, porque isso vai ser um tesouro, eu vou ganhar muito com isso. Parece que isso, na nossa cultura, é considerado um valor mais importante que os outros valores, inclusive de relacionamentos interpessoais, inclusive além dos relacionamentos dos casais. E, inclusive, essa é uma das primeiras formas, né, que muitos jovens ou muitas pessoas acessam conhecimento sobre sexo. Sim. Através de revistas, de filmes, de entrevistas, de profissionais. O que é que vocês acham disso? Pois é, mas, de novo, a cultura permite isso. Já que a nossa cultura não tem uma educação sexual formal, as pessoas têm que achar algum lugar. E a cultura fornece isso. Ou seja, a mesma sociedade que faz um discurso de que isso é feio, um discurso, inclusive, dentro de profissionais de saúde, no tipo, pornografia é feio, não pode. Isso faz mal, é doença. É mesmo? Ou nós temos que diagnosticar? Outra coisa, se a nossa cultura permite isso, permite porque não tem coragem de fornecer educação sexual formalizada, organizada, que permita a independência das pessoas. Independência significa não aceito que me imponha um poder
e não me machuquem ou não me obriguem. Epa, tem gente que tem interesse para poder manter esse mesmo estado social de fornecer esse material pornográfico. Você consome, você está ajudando. Você não consome, desculpa, você está fazendo alguma coisa ao invés de, porque nós temos que pensar como é que é isso de educação a partir da família, a partir da escola, a partir de toda a sociedade. É obrigação da sociedade. Sim. Assim, além de tudo isso, né? Porque aí a gente tem, sei lá, esse protagonista masculino que é muito rico, muito alto, com um corpo padrão, na maior parte das vezes, que estabelece essa dominância financeira, afetiva, sexual, né? Usa do corpo dessa parceira, na maior parte das vezes, de uma forma desrespeitosa, né? Isso sem falar da segurança para os atores e para as atrizes que estão ali no set gravando e como a sexualidade deles e a privacidade deles está sendo respeitada também. Pois é. É complicado. Quer dizer, um filme qualquer que tenha qualidades eróticas deve ter funções na sociedade, mas também nem sempre está organizado para cuidar das pessoas que estão participando. Pensem nisso. Tá, mas tem gente que diz que gosta, faz porque quer, etc. Não vou discutir isso. A questão é discutirmos a possibilidade dessas pessoas também terem voz, e voz no sentido de, olha, eu gosto disso, prefiro aquilo, isso não dá, isso não pode. Porque eu sei que na hora que acontece a gravação, existe um forçar, não é? Mas o forçar está sendo também para a gente, porque será que nós estamos buscando sempre aquilo que nos interessa e que nos faça bem? Camille, você acha que nossos pacientes, por exemplo, acham vídeos... Você acha assim, Marília, assim que... Não, achei um vídeo lá, aquele eu gosto. Procuram mesmo? Ou, como é que chamam ultimamente? Os algoritmos, né? Vão obrigando a gente a consumir e a gente vai escalonando na direção de algo que a gente nem planejou. Você planeja? Você planeja o seu futuro sexual através do uso de filmes, vídeos ou materiais eróticos ou estimulantes? Pensem nisso. O que vocês acham, meninas? Meninas é bom, hein? Eu acho que o algoritmo dos meus streamings está completamente desregulado por conta dessa pesquisa. Pois é. Você acabou de contar uma coisa importante para nós. Se você vai pesquisar essa vertente, você entra no computador, ele já quer que você assista uma coisa que você não está pedindo. Sim, mas e aquelas pessoas que, aspas, estão pedindo? Elas estão pedindo o que elas gostam de fato, ou elas nem sabem que gostam, nem sabem do que vão ver e passam a gostar? Porque tem um problema sério para todos nós pensarmos, observarmos. De verdade, se uma pessoa se acostuma a assistir determinados tipos de vídeo, a associação com aquele bem-estar sexual que ela está tendo, que ela tem, a excitação sexual, vai fazer com que ela registre uma emoção positiva e ela vai dizer, eu também gosto disso. Poxa, gente, daqui a pouco, sim, e as pessoas fazem isso, vão gostar de uma lambada nas costas. Nas costas? Ixi. Sem contar, né, que com vídeos a gente estimula a visão, né, um dos nossos sentidos. E a gente precisa aprender a estimular todos esses sentidos. Sim, né, é uma forma mais higiênica, porque não tem cheiro, não tem gosto. A gente restringe a percepção de sensações. É experimentar algo sem de fato experimentar algo. E você experimenta sozinho, né? Não tá a 2 ou a 3, enfim. Você experimenta aquilo sozinho e não treina com outra ou outras pessoas. No caso do cinema erótico, você pode estar numa sala de pessoas, você pode estar no cinema, inclusive. Né? Os últimos têm saído direto para os streamings, então a probabilidade de estar sozinha é bem maior. Mas, assim, para os mais antigos, para o Calígula, que passou na Globo... Na década de 70. Na década de 70,
Todo mundo viu na sala. Uhum. É mesmo. Olha só, você está contando algo que tem uma importância grande, né? Como é que nós convivemos com outras pessoas e como nós podemos reagir ou não numa situação que seja pública ou totalmente privativa, até mesmo privativa para uma pessoa. Puxa, nós estamos falando de um assunto e o tempo está correndo rápido. Nós estamos falando de um assunto que tem uma importância que vai gerar outras discussões em outros domingos à noite, aqui na Vibe Mundial ao vivo, às 20h30, às 8h30 da noite. Nós sempre vamos estar aqui conversando sobre coisas importantes, sobre sexualidade, relacionamentos de casais, questões de saúde mental. E hoje nós estamos falando dessa questão de cinema erótico. E sabe, a gente começou conversando, Camila, já não estava nem imaginando o que a Marília está trazendo para a gente, porque ela está trazendo uma percepção diferente do que cada um de nós pode ter. Mas vocês percebem que ela usa uma compreensão que diz respeito à nossa formação da psicologia. Isso é importante. E vocês, olha, estejam aí no Instagram nosso, seja do Instituto Paulista de Sexualidade, seja o meu. Vocês entrem ali, mandem mensagens, interajam, porque a gente vai estar sempre respondendo perguntas que vocês mandem. Mas a gente sempre vai trazer temas especiais e importantes aqui. Camila, tem mais alguma pergunta para Marília? Marília, aproveita e compartilha o seu Instagram com a gente. O meu é Camille Sexologia, com 2 L's e com E. E qual é o seu, Marília? O meu é psicóloga Marília Zanini, tudo junto. Vocês podem interagir com a gente, porque nós consideramos que essa é a nossa parte no que nós estamos chamando de educação sexual. Nós estamos aqui para conversar com as pessoas, falar sobre assuntos que são difíceis, assuntos que as pessoas não conversam francamente, não sabem com quem conversar, quem perguntar, e se é que se sentem à vontade para perguntar. Fora a mobilidade social, porque afinal de contas, acessar um profissional de saúde significa, vou lá, pago uma consulta para fazer uma pergunta, para tirar uma curiosidade. Essas são coisas importantes do que nós chamamos de educação para a sexualidade. E nós estamos aqui fazendo o nosso esforço, socializando, levando, dividindo algumas ideias com vocês. Todas as noites de domingo aqui com vocês. Mas vocês podem assistir durante toda a semana no YouTube da Rádio Mundial? Claro. Lá estão todos os vídeos das últimas semanas todas. Gente, a gente já tem que começar a se despedir. Vamos começar com a Marília, porque a gente está sempre aqui. Marília, você quer deixar algum recado interessante, importante, algo que faça uma conclusão do seu tema? Bom, gostaria de agradecer pelo convite, gostaria de agradecer pela audiência, e gostaria de pedir para vocês refletirem sobre as coisas que a gente assiste. Né? Tá tudo bem assistir, tá aí, é entretenimento, pode até ser muito divertido, mas vamos pensar também nas outras questões que também ficam abarcadas nisso, porque senão a gente fica reforçando bastante situação violenta, abusiva, etc. Então, vamos assistir, mas com cuidado, por favor. Muito bom. Camille, quer deixar suas últimas palavras no nosso programa de hoje? Agradeço a presença da Marília, né, que me ensina muito, porque eu não sou do cinema, né, não acesso muito. Inclusive, depois indica aí uns filmes pra gente assistir, Marília. Vamos fazer o Cine em Passex. Vamos fazer o Cine em Passex. Ótimo. Gente, muito obrigado por todos vocês estarem aqui ouvindo a gente. Quem vem assistir durante a semana, eu quero deixar, além do nosso agradecimento, nosso questionamento. Pode ser? Você pode vir trazer novos questionamentos para a gente? Estamos aqui para conversar sobre qualquer assunto. E eu quero deixar um assunto, eu acho que para a semana que vem tem um assunto que apareceu essa semana. O IBGE disse que no Brasil nós estamos nos tornando mais idosos e temos mais mulheres em vários dos estados. Ou seja, como é que nós devemos encarar isso? Conversamos semana que vem? Pode ser? Eu acho que nós já temos um assunto, pelo menos já estou propondo.
Até mais. Boa semana.